e do que é pedido. E isso tem evoluído nos últimos jogos e por isso uma atuação tão madura, tão segura hoje contra o Fluminense, contra uma equipe que, quando encontra soluções, precisa extinguir ao máximo aquilo ali, que é o Michel Araújo em campo o máximo possível, o Dodi por dentro, o Yuri dando uma resposta acima do Hudson, a perda do Gilberto e a tentativa com o Calegari depois do Igor Julião. O Fluminense tem pouco de onde tirar. E quanto mais repete os mesmos jogadores, mais fica refém deles e mais eles dão uma resposta abaixo porque vão ficando cada vez mais cansados com o que é a rotina estressante de jogo a cada 3 dias. Então a distância também se explica por aí. E acho que os jogadores do Flamengo já vão dando sinais muito claros de que não só eles têm se adequado e dado uma resposta positiva nessa adaptação a um trabalho novo, como o Domi também tem tentado compreender o que são as características, dado um pouco mais de liberdade. A gente vê a flutuação, por exemplo, do Everton Ribeiro, né? Há um respeito por manutenção das posições, um pouco mais do que anteriormente, mas é quase como se eles estivessem no meio do caminho, para que não houvesse uma ruptura tão pesada logo de cara. E acho que eles estão dando uma resposta boa. A prova hoje é essa distância, a maior no ano, nos Fla-Flus, a maior distância em termos de atuação foi a que a gente viu hoje. Pedrinho, vitória do Flamengo 2-1. Felipe Luiz abriu o placar, ele que foi o segundo gol, conseguiu marcar agora em 2020 e depois o Gabigol. Mas a palavra rodízio, não dá nem para falar essa palavra, né? Muito louco, rodízio é maravilhoso, né? O torcedor já fica angustiado, fica nervoso. Por que o rodízio no futebol é ruim? Eu sou fã de rodízio, pô. Aliás, mas eu duvido, Karine. Pedrinho, antes de você falar, só vou aqui, trazer para vocês uma informação super relevante. Estamos como líderes, estamos na liderança da rodada no Cartola FC. Estamos com moral. Nossa equipe está caprichando no Cartola FC. Vai lá, Pedrinho. Não, primeiro, eu duvido que o Everton ia falar assim, não, a gente não entende o rodízio, né? Eu fico muito chateado. É óbvio que o Everton ia falar que concorda. A questão do rodízio, ela tem uma parte fisiológica, que eu acredito muito, só que tem que ter o desgaste, né? E um jogo para o outro, normalmente não tem desgaste. O Domi, às vezes, troca de um jogo para o outro. Não é um acúmulo de 3, 4 jogos. Esse é o meu questionamento. É lógico, com respaldo fisiológico, você 4 jogos está fadigado, troca. O problema é que ele joga um jogo, não joga o outro. E é isso aí, eu tenho algumas restrições com relação a isso. E só um ponto, Karine, para a gente, quando eu falo muito de ideia, eu bato até esse papo com o Rafa, sobre ideia, sobre modelo, a gente acha que velocidade no jogo, né, é a característica individual, né? E a velocidade, para mim, ela está dentro de um contexto do modelo de jogo. Se você olhar, o Fluminense tinha Pacheco e o Wellington Silva, 2 caras extremamente rápidos. E o Fluminense não teve velocidade. O Flamengo não tinha nenhum jogador de beirada rápido, nem Bruno Henrique, nem Vitinho, pelo menos no primeiro tempo, nem Michael. E o Flamengo jogando no primeiro tempo, parecia que ele tinha 10 jogadores de velocidade. Sabe por quê? Porque a ideia de velocidade, ela está no modelo, ela não está na característica individual. Então, os jogadores, eles sabem os movimentos que eles têm que fazer, eles sabem aonde é o passe vertical, porque os jogadores já estão à frente. Se a gente reparar, o Gerson ele já domina com um domínio orientado para frente, porque ele já sabe que ele vai esticar um passe vertical, que já vai ter alguém posicionado ali, e dali do meio em diante para frente para o Gabigol. Então, a velocidade, ela está conectada ao modelo, ao conjunto. O Flamengo foi extremamente rápido, extremamente agressivo, extremamente veloz, sem um jogador com característica de velocidade. E o Fluminense, com 2 jogadores de velocidade, não conseguiu botar o ritmo que ele queria, que era sair da pressão do Flamengo pós-perda e ligar a transição com esses 2 jogadores. Então, a característica individual dos seus jogadores, elas têm que estar conectadas com o teu modelo de jogo. O Flamengo é um time que constrói com velocidade, porque a ideia de jogo é dar velocidade no passe, ter opção de passe a todo momento e ser muito agressivo, ter um jogo muito vertical. Então, cada vez mais o coletivo sobressai ao individual. Dá para assinar embaixo? É aula. É aula atrás de aula. Aula atrás de aula, né, Rafa? A gente aprende muito com o Pedrinho aqui no Troca de Passes. O PVC, que estava também participando da transmissão, chamou atenção para a posse de bola do Flamengo, que não foi tão alta como das outras vezes. Queria que vocês também comentassem em relação a isso. Acho que é porque não houve necessidade, né? A construção do placar é precoce e há um certo conforto
né? Até dentro do que é essa necessidade de descanso na temporada, há um certo conforto em administrar o placar sem esse ritmo tão forte dentro dos 90 minutos. Mas o Pedrinho vai no ponto, assim, né? Acho que esse elenco do Flamengo é tão maduro e tão acima da média para a realidade brasileira que ele pode te entregar essas respostas, né, com relação à velocidade, à dinâmica do jogo, com e sem a bola, simplesmente porque há uma conjunção, há uma coordenação entre eles que é muito acima da média para o nosso cenário também. Só uma informação, Rafa. Na outra partida que ainda está rolando, nesse momento, 55 minutos do segundo tempo, Santos e Atlético Mineiro, 3-1 para o Santos, outro gol do Marinho. Tá explicado por que ele tá tão caro no Cartola FC. Vocês colocaram essa rodada, o Marinho? Não consegui comprar, estava muito caro. Mas eu não consegui no meu pessoal, mas aqui no do Troca de Passes ele está como capitão. Boa. Mandando bem, Pedrinho. Pode continuar falando, por favor, em relação ao Fla-Flu. Só para atualizar quem está assistindo Troca de Passes. E em cima dessa questão da posse de bola, eu acho que o Fluminense, em alguns momentos em 2020, foi uma equipe que tentou ter um pouco mais a bola para se proteger, para tirar a velocidade do jogo. Hoje não foi essa a realidade. Esse Fluminense precisou ter a bola por uma desvantagem no placar muito cedo. E aí eu acho que vem essa questão também, né? Do que é a dinâmica, do que é a equipe em organização ofensiva, o que ela te oferece, mesmo com o Nenê móvel, né, escapando da posição de 9 no princípio do jogo, como gerar profundidade, se você não tem uma referência, como que os jogadores de lado te trariam de alguma forma a agressividade próxima à área adversária, e isso foi um problema para o Fluminense praticamente o jogo todo. Tanto que os 45 primeiros minutos, tanto que no segundo tempo veio já com o Fred, né, desde o intervalo para mudar um pouco o desenho. Mas ainda assim, acho que foi um jogo para o Flamengo administrar. Talvez por isso o Fluminense tenha ficado mais com a bola, mas também não criou tantas oportunidades dentro do segundo tempo, né? Ficou travado. Pedrinho, eles chegaram. Já estão aqui no estúdio. Sabe chegaram? Quem, né? Sabe os quem dons. É isso, os dons. Dom. Tá, daqui a pouquinho. O Cari. Ainda não, assim? Já assim. foi, já Não, entregamos. A gente tá com polêmica aí. Entendeu? O Flamengo foi displicente nas decisões próxima à área adversária. Mas especialmente nessas decisões próximas à área do Fluminense, porque também o Muriel não fez nenhuma defesa difícil. O que o Muriel fez no jogo? Porque o Flamengo complicou. Exatamente, na hora de finalizar, na hora de a escolha do último passe, o Everton Ribeiro tem uma hora que corta para dentro 2 ou 3 vezes desnecessariamente. Tem um toquinho a mais, né? Não Lédio, sempre. Um toque mais bonito, rebuscado. Exatamente. Vou colocar aqui também Pedrinho, Rafa. Dom Pedro, é Dom Pedro. Dom Pedro. Dom Pedro, lógico. Já que temos Dom Carmo, temos Dom Pedro. Dom Pedro Maromba, o primeiro. Tá acompanhando a resenha aí? Queria saber a tua opinião também. Não, eu acho que é isso, cara. O Flamengo ele tá num momento em que existe uma nova ideia por trás e os jogadores também já se conhecem e já tem um lastro de informações anteriores. Então, assim, tem a criatividade natural, a gente percebe alguns movimentos que já são do Dome, por exemplo, o Everton Ribeiro aberto na direita e o Arrascaeta na esquerda, mas quando a bola está no lado oposto, o outro que está aberto fecha, se a bola está do lado esquerdo, o Everton fecha, se a bola está do lado direito, o Arrascaeta fecha. Isso já são movimentos do Dome. Agora, a questão até, eu acho que é tanta facilidade, né, que eles têm pela qualidade técnica e pelo entendimento do jogo, que fica muito fácil, eles jogam com alegria. Esse lance que o Dom Lu comentou sobre o Everton Ribeiro, ele está com a jogada na cabeça. Ele vai fazer o domínio, ele não dominou errado, não. O primeiro domínio dele, ele já tenta dar um chapéu. E a bola passa, ele tenta dar o segundo chapéu para trás de novo. Então, assim, o cara tá feliz, o cara tá alegre, tá tudo dando certo. Eles têm prazer em jogar, Karine. Eu sempre falo isso. Quando a gente sai de casa para brincar de bola, a gente não sai para marcar, para ficar correndo atrás de ninguém. A gente sai com alegria, né? Para jogar bem. E quando você tem isso profissionalmente, isso aí é o ápice. Você jogar numa equipe profissional, com os movimentos que você sabe que seus companheiros vão fazer, com fisicamente você voando, tecnicamente em plena forma. Então, assim, é alegria para jogar e o cara faz coisas diferentes. Daqui a pouquinho também a gente vai falar aqui no Troca de Passes da vitória de 3-1 do Santos em cima do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que perdeu o goleiro aos 15 do primeiro tempo. A gente estava comentando isso, eu e o Rafael Rezende, antes de entrar no ar. Já a gente fala sobre isso aqui no Troca de Passes. Por enquanto, a gente continua falando do Fla-Flu e eu estava dando...
Flamengo, cruzamento.